Qual é a sua maior urgência? O que é mais urgente para você? Porque tem a vida sentimental, que é a vida conjugal, né? Tem a vida familiar, problemas na família, às vezes a família está toda destruída. Tem a saúde, às vezes a pessoa está doente. Tem também a vida financeira, a situação financeira da pessoa, que ela diz, olha, pastor, eu preciso de uma resposta hoje urgente. Tem a vida espiritual. E Jesus fala o que para nós deve ser mais urgente. Qual deve ser a nossa maior urgência? É entrar no reino de Deus e permanecer lá. Para quem é espiritual, para quem é de Deus, para quem é revelado, entende que a maior urgência não é o problema sentimental, conjugal. A maior urgência não é a cura, não são os estudos, família, dinheiro. A maior urgência é o reino. É entrar no reino de Deus e permanecer. É como se ele tivesse, por exemplo, para o mundo, deixar as baladas, deixar as festas, deixar as amizades erradas, para o mundo. A vida sexual, ou seja, o ato sexual só após o casamento é loucura. Para o mundo é loucura. Esperar o casamento para ter relação não tem sentido. Para o mundo, isso são loucuras. Mas para Deus, não. Quer dizer, não tem como competir com o reino de Deus. Então, quem quiser realmente a salvação, quem quiser realmente seguir Jesus, tem que deixar tudo que existe nesse mundo. Tudo por Ele. Nada pode impedir a pessoa de buscar Deus, nada pode impedir a pessoa de estar na casa de quem? De vir à igreja. Então, o reino de Deus tem que estar acima de tudo. O tempo todo. Entre a nossa vontade e o reino, é o reino de Deus. E a gente não pode deixar o diabo tirar isso de nós. Porque são, por exemplo, vida sentimental, vida conjugal, 1. Saúde, 2. Familiar, 3. Vida financeira, que envolve todas as outras coisas, os estudos, trabalho, correria e tal, 4. Vida espiritual, só 1. São 4 contra 1. Então, eu tenho que deixar as 4 e segundo, todas as outras coisas serão, e primeiro, o rei. É o mais importante. Então, qual é a coisa mais urgente para nós, seu Jorge? É a vida espiritual. Quem entrou no reino de Deus e olhar para trás, por causa dos problemas, por causa da família, mas o meu marido não quer Jesus, o meu marido me falou um monte de coisa da igreja. Então, se você der ouvidos às coisas erradas, ou a esposa me falou um monte de coisa, minha esposa era firme e falou um monte de coisa da igreja, se você der ouvidos e olhar para trás, você está caindo na perdição do inferno. Então, Jesus está falando que entrar no reino de Deus e permanecer no reino de Deus é urgente. É a nossa maior urgência. A urgência, podemos colocar assim, a urgência do reino de Deus é mais importante. Não importa o que eu esteja enfrentando ou passando. A urgência do reino de Deus é indispensável. Agora vamos ver o que Jesus falou, o que eu tenho que fazer para permanecer lá no reino de Deus. Abra em Lucas 18, versículo 1. O que Jesus falou aí? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Agora fala o restante em voz alta. E nunca desfalecer. Já viu aquela pessoa que diz assim, já viu? Nunca mais eu vou te maltratar. Daqui a pouco, maltrata. Nunca mais vou fazer isso com você. Daqui a pouco, faz. E a palavra nunca é muito forte, né? É muito poderosa. Jesus falou assim, quem quiser, está aqui, sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. É orar sempre, não é murmurar sempre, não é criticar sempre. Aquele que quiser permanecer, ele tem um dever de orar sempre, nunca. Se ele não orar, ele está devendo.
Ele tem que orar. Se ele quiser permanecer no reino de Deus. Se ele não orar, ele está devendo. Tem que orar. É um dever. É o dever de cada cristão verdadeiro, pessoal. Não estou falando daquele que frequenta a igreja. Estou falando daquele que é cristão verdadeiro. É de Deus, escolhido de Deus. Então ele tem que orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca desistir, nunca parar. Então nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que falar de Jesus, nós temos que vir à igreja. Enquanto existir igreja, nós temos que vir à igreja. Não pode desfalecer, nunca. Se desfalecer, perdeu. Se eu deixar de viver pela fé, vai virar um religioso dentro da igreja. Qualquer coisinha, murmurar. Qualquer coisinha, criticar. Qualquer coisinha, discordar. Qualquer coisinha, foi contrariado, contrariada. Mas o pior de todo é que não reconhece. Está errado, é repreendido, não fica com raiva. Ele está errado, é consertado, não fica com raiva. Então nós temos que ter cuidado, gente. Porque mesmo, fala comigo assim, mesmo eu sendo um escolhido, eu vou continuar escolhendo todos os dias. Fala mais forte, o escolhido tem que continuar escolhendo. É isso aí. Todo dia nós escolhemos. Quando a gente acorda, a gente escolhe a roupa que vai vestir. Se o escolhido escolher perseverar, importunar, orar, jejuar, então Deus vai fazer justiça na vida dele. Mas se o escolhido escolher duvidar, escolher o pecado, escolher questionar, escolher murmurar, não haverá justiça. Então, mesmo escolhido, continua escolhendo. Diz o que o versículo 7? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele o quê? De dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Aí depois na frente ele fala que depressa vai fazer o quê? Justiça. Mesmo sendo escolhido, nós continuamos escolhendo. Então, se o escolhido escolher perseverar, importunar, lutar, viver de fé em fé, Deus está falando aqui que vai fazer o quê? Justiça. Ele não falha. Deus não erra. Por que muitas pessoas dentro da igreja não têm sido atendidas? Por falta de oração, perseverança. Falta orar. Ao invés de orar, ela reclama. Ao invés de perseverar, ela murmura. É fácil reclamar. Reclamar é fácil. Murmurar é fácil. Questionar é fácil. O difícil é importunar. O difícil é perseverar, crendo mesmo, de verdade, na justiça. Porque se eu quero justiça, eu tenho que procurar justiça. A justiça, o juiz não vai vir até mim, eu tenho que ir até ele. Se eu quero justiça, eu tenho que ir para o altar, eu tenho que crer primeiro. Está dando para entender? Não é uma religião, olha no meu olho aqui, ó. Não é uma religião, não é uma tentativa. Eu creio tanto na justiça que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual a viúva. Cada vez que a viúva ia bater na porta, ela ia bater na porta como se fosse a primeira o quê? Primeira vez. A primeira vez. Então, quando a pessoa entende essa direção de Jesus, que Jesus orou, Jesus ele perseverou, Jesus ele não deixou de orar, ele estava sempre orando, jejuando, importunando, lutando, sempre ali tendo intimidade com Deus. E quando ele foi para a cruz, a justiça chegou e nos deu acesso ao próprio Deus. O que Deus procura na terra, pastor? Vamos ler esse último versículo aqui, ó. Versículo 8. Versículo 8. O que diz aí? Digo-vos que depressa lhe fará o quê? Justiça. Agora lê em voz alta, toda a igreja.
Todo o segredo está aqui, pessoal. Só nesse versículo aqui. Leia de novo só esse trecho final. Quando, porém, vier o Filho do Homem. Leia em voz alta agora. Então, o que Deus procura na terra? Fé. Então, Deus procura fé na terra, dentro do ser humano. Mas o que Deus tem achado dentro de nós? O que Deus tem achado em muitas pessoas, Deus tem encontrado muitas pessoas murmurando, reclamando, criticando. Deus tem achado muitas pessoas no nosso meio, pessoal, com malícia, com maus olhos. Deus tem achado muitas pessoas no nosso meio, cheia de orgulho, dizendo assim, ó, eu já fiz muitas fogueiras santas, mas Deus não tem achado elas aonde? No altar mais. Deus não vê ela mais aqui. Esse é o problema. Quando Deus procura elas, Deus encontra ela reclamando. Quando Deus procura ela, Deus encontra ela murmurando. Mas não encontra onde? No altar, não acha ela aqui. Deus não encontra ela perseverando. Deus não encontra ela importunando. Deus não encontra ela crendo. Mas encontra ela murmurando, duvidando da palavra dele. Mas não encontra um lugar que ele gostaria de encontrar, que é o altar. Tudo que a gente faz para Deus não é em vão. Fala comigo, tudo que a gente faz para Deus não é em vão. Mas sabe por que a pessoa está assim? Sabe por que a pessoa está assim, sendo encontrada nessas condições, murmurando, criticando, com malícia, maus olhos, dizendo eu já fiz várias? Sabe por quê? Porque ela desfaleceu. Sabe por que ela desfaleceu? Por quê? Deixou de orar. Sempre. E nunca desfalecer. Eu duvido aqui no nosso meio, quem é de oração, se desfalecer. Você pode estar passando a pior guerra do inferno. Você não desfaleceu. Duvido. Você pode ser preso. Sabe por que nós temos pessoas hoje criticando, murmurando? Desfaleceram na fé. Sabe por que desfaleceram? Porque estão devendo, deixaram de orar sempre, nunca o quê? Desfalecer. E Jesus deu a orientação. Ele falou, olha, o caminho é esse aqui, ó. Vocês têm que orar sempre, nunca desfalecer. Nunca parar de orar. Não parem de orar. Não dê brecha para o diabo. Não brinque com ele. Eu quero achar vocês no altar. Amém? Vá para a Santa Ceia que a gente vai servir daqui a pouco, como se fosse a primeira Santa Ceia. Venha para a igreja como se fosse a primeira vez. Tem que ser assim. Faça o jejum como se fosse o primeiro. Ore como se fosse a primeira vez. Seguindo a orientação de Jesus, assim, dessa forma, você nunca vai desfalecer. Nunca vai esmorecer. E vai continuar vivendo de fé em fé. Quem crê? Levante as duas mãos assim, ó.